Meus amigos, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu razão para Flamengo e Fluminense e a concessão do Maracanã está mantida aí, segundo o Judiciário. Vamos falar muito aí sobre a decisão a qual a desembargadora tomou hoje. Luiz Melo, que veio a público hoje no Sport TV, e já disse que o Vasco vai jogar contra o Santos no Maracanã. E Gustavo Cuejar, meus amigos, rescinde com o Al Hilal e está livre aí para poder assinar com o Vasco da Gama. Isto mesmo. Meus amigos, eu peço a vocês para poder deixar um joinha aí ou dislike, se inscreva no nosso canal e ativem o sininho. Bora aqui para o nosso vídeo. Meus amigos, hoje foi um dia que essa situação do Maracanã pegou fogo aí nos bastidores. A gente teve conhecimento agora na parte da tarde, tão importante quanto a gente efetivamente falar sobre o que o Luiz Melo disse lá no Sport TV, é a gente colocar a posição oficial que a gente tem hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E informação que chegou agora na parte da tarde, a Justiça, infelizmente, indeferiu a liminar do Vasco e mantém sessão provisória do Maracanã a Urubu e Fluminense. Isto significa dizer que a desembargadora Lídia de Moraes simplesmente deu razão ao governador Cláudio Castro. Então, está valendo aí o TPU do Flamengo e do Fluminense por mais 180 dias. O Vasco ingressou com essa ação hoje para que houvesse uma liminar, mas a desembargadora achou na decisão dela que deixar o Maracanã efetivamente aí parado seria interditar o estádio, e isso poderia trazer sequelas graves. Ela ainda disse que durante a pandemia, certo? Ela falou aqui, ó, o Vasco não demonstrou interesse nenhum em ficar com o Maracanã, certo? Não sou eu que estou falando, é a desembargadora que está dizendo na decisão dela. E o Flamengo e o Fluminense administraram, arcaram aí com o ônus aí do estádio sozinhos, certo? Ela disse também, importante dizer aqui, que o governo do estado do Rio de Janeiro vai ter 40 dias aí para apresentar um novo edital aí do Maracanã, pessoal. Ou seja, certo? Se efetivamente esse prazo aí demorar, ela disse que o Vasco poderia entrar na justiça para que essa situação fosse aí efetivamente reparada, né? A decisão está aqui, ó, na íntegra aqui, e pegou todos nós aí de surpresa, haja vista aí a influência que essa turma tem aí na justiça, certo? E o seguinte, a gente fica triste com essa situação. Eu acho que é totalmente incoerente, certo? Incoerente aí essa decisão que a desembargadora tomou, mas ela diz aí que simplesmente o Vasco durante anos não quis saber do Maracanã. E eu já disse aqui, eu falei isso já há 3 dias atrás, as pessoas acham que é política, mas não é. A gente não viu, por mais que o Alexandre Campelo venha a público aí dizer que ele lutou, ele não fez nada pela concessão do Maracanã. O atual presidente do Vasco também não fez nada. E agora que a gente está tomando uma medida qual a gente já deveria ter tomado anos atrás, aí igual a 777 Partners está fazendo, que é tentar pegar aí o Maracanã.
E hoje o Luiz Melo, né, ele simplesmente disse lá no Sport TV, importante, o Sport TV abriu espaço aí para o Vasco também contestar essa situação, já que o presidente do Fluminense ontem falou um monte de asneiras aí, um monte de besteira. O Luiz Melo disse que Vasco da Gama e Santos será efetivamente no Maracanã, certo? Pedido do Vasco não deverá ser negado aí pela Justiça. A Justiça não tem proibido o Vasco de jogar no Maracanã, mas, infelizmente, o Vasco vai jogar sob aquelas condições que todos nós aí sabemos, certo? Então, a gente está pagando, gente, por falta aí de representatividade e estamos pagando aí por conta de anos e anos de descaso aí administrativo no Vasco da Gama. Porque, na minha opinião, aí, nada se fez aí nos últimos anos aí para poder efetivamente a gente ficar aí com o Maracanã. E sobre a situação de reforços aí, a gente toma conhecimento hoje que Gustavo Cuejá, um nome muito forte para chegar aqui no Vasco da Gama no mês de julho, né, na segunda janela, rescindiu o seu contrato aí com o Al Hilal, ou seja, jogador que está livre no mercado poderia assinar aí com qualquer clube aí sem custos, né? O Vasco só teria que pagar aí, caso essa contratação se confirmasse, as luvas, as garantias aí do atleta aí, um jogador que quer voltar aqui para o Brasil para poder atuar aqui, e eu acho que o Vasco deveria correr atrás dessa situação. O Abelão tem muito interesse, o Barbieri também, de repatriar o Gustavo Cuejá. Certo, pessoal? Então, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama e a gente lamenta e lamenta muito essa situação aí do Maracanã. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!